Olá, crianças! Bom dia, meus amores! Vamos começar a nossa aula de revisão de ciências, tá? Hoje a gente vai conseguir concluir essa atividade, tá certo? E a tia vai ler e vai responder junto com vocês, tá? Então, vocês já estão com essa atividade aqui e vocês vão transcrever para o caderno, tá certo? Então, vamos escrever toda essa atividade no caderno. Aqui na imagem vocês vão recortar e vão colar, tá certo? Então, na primeira questão diz assim: Deus nos criou de uma forma muito especial e importante. Pesquise, cole ou desenhe as fases de desenvolvimento da vida. Então, vamos lá. A gente passa por algumas fases de desenvolvimento. Então, primeiro, infância. Segundo, adolescência. Terceiro, a idade adulta. E quarto, a velhice, tá? Então, essas são as fases de desenvolvimento, tá bom? Segunda questão. Cite o nome de 5 animais terrestres e 5 animais aquáticos. Então, animais terrestres são aqueles que vivem na terra. E animais aquáticos são aqueles animais que vivem na água. Então, vocês vão escolher 5 nomes de cada animal e vão escrever, tá certo? Na segunda questão. Na terceira questão, diz assim: explique a diferença entre animais ovíparos e animais vivíparos. Então, animais ovíparos são os animais que nascem do ovo. E animais vivíparos são animais que nascem da barriga, tá certo? Quarta questão. Como nascem as plantas? Então, como as plantas nascem? Através do quê? Então, para as plantas nascerem, elas precisam da semente, tá? Então, quando as pessoas vão plantar, elas colocam a semente, né? E aí ela vai regando, ela vai cuidando, tá certo? Então a plantinha ela vai crescendo, tá bom? O que são sementes? Na quinta questão. Há sementes de várias formas, de vários tipos, tá certo? Então a tia vai dizer aqui para vocês algumas informações, tá? Diversas sementes são usadas na alimentação, como o feijão, a ervilha, o milho e o amendoim. Muitas são transformadas pela indústria alimentícia em óleo, como é o caso da soja, do milho e do girassol, tá? Então essas sementes, elas passam por uma transformação. E aí, quem já ouviu falar que a mamãe comprou um óleo de girassol, né? A semente do girassol, ela foi transformada e se tornou o óleo, tá? Que muitas vezes a mamãe compra lá no mercadinho, tá certo? Então, há sementes de vários tipos e sementes que se tornam alimentos, tá bom? Então, vamos lá. Sexta questão. Recorte, cole e responda no caderno. Tem algumas informações aqui ao lado, certo? E aqui tem as partes da planta. No caso aqui é a árvore, tá? Então a tia vai ler as informações e a gente vai colocando o número correto, tá? Então a primeira informação. Por meio delas, as plantas respiram. Por meio das folhas. Qual é o número das folhas? Olha lá e escreve. Dão origem a novas plantas. Quem é que faz com que as plantas nasçam? As sementes. Então, através das sementes, as plantas vão nascer, tá certo? Então, número 6. Responsáveis pela reprodução. Flores, qual é o número das flores? Coloca lá. Sustenta os galhos
as folhas e os frutos, o caule. Então, qual é o número do caule? Coloca lá também. Absorve água e sais minerais do solo. Qual é? O 6. Por quê? Porque as sementes. Protegem as sementes. Quem é que protege as sementes? Os frutos. Fixa a planta no solo. Quem é que fixa a planta no solo? A raiz. Coloca o número da raiz. Transporta a seiva para todas as partes da planta. A raiz. Coloca o número da raiz. Responsáveis pela fotossíntese. As folhas. Então, coloca o número das folhas, tá? Então, essas são as respostas da atividade de revisão de vocês, tá bom? Então, estudem, tá certo? E na semana que vem vai ter a nossa avaliação. Então, com essa atividade, vocês vão conseguir responder as avaliações, tá certo? Então, vamos orar para terminar? Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais esse momento de estudo. Que o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando a aprender, ó Deus, a colocar em prática. Perdoa os nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pela nossa saúde, Senhor. Que o Senhor não tenha deixado faltar, ó Pai. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. E o versículo da nossa atividade foi Isaías, capítulo 61, no versículo 11. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Então, guardem esse versículo, meditem, tá certo? E estudem, tá bom? Até a próxima semana. Um grande beijo. Tchauzinho.